Não fui eu que os matei. Ontem, no Tribunal da Guarda, Pedro Dias falou sobre os homicídios em Aguiar da Beira. Garante que foi alvo de muita violência e que matou o militar da GNR porque este o agrediu. 25 anos de prisão, o Ministério Público pede pena máxima por considerar que todos os crimes imputados foram comprovados. Nas alegações finais, a Procuradora acusou Pedro Dias de ser o responsável pelos crimes de forma tentada do militar António Ferreira e do casal Luís e Liliane Pinto. No entanto, deixou cair o crime de homicídio de Lídia da Conceição, considerando que se tratou de ofensa à integridade física. Nesta fase final do julgamento, que decorre no Tribunal da Guarda, Pedro Dias quebrou o silêncio. Compreendo que as declarações tenham provocado algum agastamento nas outras pessoas e que tenham ficado, enfim, desgostosos com essas declarações. O arguido está a exercer o seu direito de defesa, disse desde o princípio que iria prestar declarações, fê-lo, contou aquilo que para ele contou sempre desde o princípio. Ao tribunal, Pedro Dias confessou ter matado o militar da GNR Carlos Caetano, de 29 anos, mas explicou que agiu em legítima defesa. Já a morte dos dois civis, Liliane e Luís Pinto, diz que é inocente e que foi o militar da GNR, António Ferreira, que os atingiu a tiro. O arguido revelou perante o Tribunal incapacidade de interiorização e, sobretudo, uma gigantesca falta de arrependimento que tem que ser valorada negativamente no que respeita ao acentuar da culpa do arguido. E se a culpa já era intensa depois destas declarações, então esta culpa é gigantesca. E este arguido, obviamente, tem que ser condenado a 25 anos. Se não fosse tão trágico como é, de facto, faleceram 4 pessoas, dava vontade de rir, porque, efetivamente, isto é a história da carochinha. O problema é que o arguido estudou uma versão dos factos que não bate certo, não é compaginável com os vestígios recolhidos. Pedro Dias é ainda acusado de crimes de roubo de automóveis, armas da GNR e uso e porte de armas proibidas. Os crimes remontam a outubro de 2016. Esta sexta-feira continuam as alegações finais dos advogados de acusação e defesa. E como é comum, os familiares das vítimas não se conformam com estas declarações. Pedro Dias foi incapaz de pedir perdão aos familiares das vítimas de Aguiar da Beira. A mãe de Liliane Pinto estava visivelmente arrasada. Em tribunal, Pedro Dias começou por assumir que disparou contra os militares da GNR, após ter sido abordado e agredido por Carlos Caetano. O pai do jovem militar diz que o filho nunca levantava a voz. Isto é mentira, não. É uma defesa dele, está a tentar defender-se de alguma maneira, de alguma forma, não é? Ele o que se quer é defender. Para justificar a morte de Liliane e Luís Pinto, o arguido contou que o autor dos disparos foi o militar António Ferreira. Ele ter acusado o Ferreira, não fazemos sentido, não sei, que ele não seja culpado, que não é, coitado. É ele o culpado. Ele também apresentou aqui uma versão em tribunal como um benemérito, como alguém que até rezava pela sua filha. Já rezava, era para ela morrer. Pedro Dias também fez o relato dos 2 sequestros a 16 de outubro na aldeia de Moldes. Revelou que estava prestes a tomar banho quando a mulher, Lídia da Conceição, entrou e começou a gritar na casa. Os ferimentos que fez na cabeça foram provocados por uma queda no chão. Nunca a agrediu. A mulher foi transportada ao hospital com sinais de estrangulamento. Na sequência dos ferimentos sofridos, teve um AVC e não está em condições de testemunhar. E a minha irmã já consegue falar. Atenção que a minha irmã teve um AVC, mas ela consegue falar. Já diz umas palavras. E ela sabe aquilo que diz, ela tem noção daquilo que diz. E ela continua a dizer que foi agredida. Agredida pelo... E se eu lhe contar de sério... Sim. Como é que foi, como é que foi? Ela com os gestos, ela conta tudo. Ela conta tudo e ela pode vir a tribunal testemunhar. Após 8 sessões de julgamento, Pedro Dias quebrou o silêncio para contar as próprias versões dos factos, contestadas por todas as vítimas.